Neste Jornal à Noite, Rui Lázaro é presidente do Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar. Muito boa noite. Obrigada pela presença. Já vamos falar em concreto desta questão do INEM, mas não posso deixar de lhe perguntar, no dia em que é notícia estes elevados tempos de espera para quem procura as urgências de um hospital do Serviço Nacional de Saúde, estamos aqui a falar num dia em que, por exemplo, no Hospital da Margem Sul, como disse, o tempo de espera chegou para um doente que recorre a essa unidade a mais de 10 horas de espera. Que comentário é que isto lhe merece? Bem, de facto, são o respaldo e a continuação dos constrangimentos que se verificam também na emergência médica e que depois funcionam tipo bola de neve, uns potenciando os outros. Ainda ontem, na região do Algarve, onde o ex-presidente da República foi assistido, existiram constrangimentos e dificuldade em haver ambulâncias disponíveis, ao mesmo tempo que se somavam ambulâncias retidas na urgência do Hospital de Faro, portanto, indisponíveis para prestar assistência. E estavam retidas porquê? Por indisponibilidade de maca do hospital, doentes já triados, mas as ambulâncias lá retidas, sem poderem ir para novas ocorrências, digamos assim. O que é que tudo está interligado, não é? O atraso nas urgências, esta questão que contestam com as viaturas do INEM. O que é que isto mostra do planeamento e das medidas que o Ministério da Saúde diz, nos últimos meses, que tem vindo a tomar para que, em tempos como este, de verão, em que os constrangimentos aumentam, para que seja diminuído pelo menos alguns desses constrangimentos? De facto, esta retórica que o Governo tem apresentado, não só para as urgências hospitalares, mas também para o INEM, à medida que vai sendo confrontada com os factos e com a realidade, vai sendo desmontada. E cada vez temos mais exemplos. O Sr. Presidente do INEM passou os últimos dias a tentar convencer o país de que, retirando 100 ambulâncias do sistema, o sistema seria reforçado. Pois bem, ontem tivemos um exemplo crasso que contraria o discurso do Sr. Presidente do INEM. O ex-presidente da República foi assistido ontem por uma ambulância de suporte imediato de vida, daquelas que daqui a poucos meses poderão passar a ser viaturas ligeiras, portanto, sem poder transportar doentes. Pois bem, com os constrangimentos que existiam ontem no Algarve, caso esta transformação em viatura ligeira já tivesse ocorrido, este ex-presidente da República podia ter de aguardar várias dezenas de minutos, como outros cidadãos ontem aguardaram, até que fosse encontrada uma ambulância disponível. O que no fundo está aqui a dizer é que estas alterações que o Presidente do INEM quer implementar, no vosso entender, não fazem qualquer sentido. Exatamente. O que nos conduz hoje aos anúncios da greve não são questões laborais, nem tampouco salariais, mas sim as consequências diretas que se refletirão na vida dos portugueses caso estas medidas anunciadas sejam implementadas. Podem-se, de facto, perder vidas se o Governo não reverter estas medidas que o Sr. Presidente do INEM anunciou. E também não se podem perder vidas nos 2 dias de greve anunciados hoje pelos técnicos do INEM? Infelizmente, não podemos garantir o contrário. Se já existem constrangimentos diariamente, sobretudo na região de Lisboa e do Algarve, mesmo sem qualquer tipo de greve, não estamos em condições de garantir que com uma greve estes constrangimentos não possam ser de alguma forma superiores. O que nós desejamos é que o Governo, até depois de ter passado pela lição da greve de novembro de 2024, possa, juntamente connosco, negociar que esta greve não chegue sequer a acontecer. É esse o nosso desejo e seria como satisfação que iríamos suspender esta greve porque o Governo teria recuado nas medidas implementadas e naquilo que o Sr. Presidente do INEM anuncia que quer fazer com o INEM e com a vida e saúde dos portugueses. Porquê que anunciaram a greve para estes 2 dias específicos? O que é que esteve na base da escolha destes 2 dias? Entendemos que estavam esgotados todos os caminhos possíveis para tentar convencer o Governo a recuar. Andamos há cerca de 10 meses a tentar convencer a Sra. Ministra da Saúde e o Ministério da Saúde que estas medidas, primeiramente anunciadas pelo Sr. Presidente assim que tomou posse, mas também agora apresentadas através de despachos da lei orgânica dos próprios estatutos e das consequências diretas que têm nos portugueses. Realizámos já 2 manifestações públicas sem qualquer greve, uma em frente ao Ministério da Saúde, outra em frente à Assembleia da República. Todos os partidos da oposição se mostram, confrontados e dão respaldo às nossas preocupações. Os próprios partidos todos já pediram explicações ao Governo e à Sra. Ministra da Saúde. Os partidos que sustentam o Governo e o Sr. Presidente do INEM parecem ser os únicos a duvidar das consequências negativas que estas medidas trarão para os portugueses. Nós gostaríamos de evitar que os portugueses sofressem com estas medidas e daí apelamos ao Governo que recue a tempo, por exemplo, e inclusive de evitarmos a greve que anunciamos hoje. Portanto, na prática, se estas alterações que o Presidente do INEM quer fazer forem para a frente, o que é que vai acontecer?
Esta que é a medida que traduzirá efeitos mais rapidamente, que é a retirada de ambulâncias do sistema, vai rapidamente agravar os tempos de espera. Mas qual é o argumento apresentado para retirar essas ambulâncias do sistema? Essa é a ausência de argumento, digamos assim. O Sr. Presidente do INEM não apresentou nenhuma vantagem de transferir 56 ambulâncias para as ULS para fazerem transferências intra-hospitalares, até porque, tanto quanto sabemos, não há constrangimentos com transferências intra-hospitalares. Nem tampouco apresentou nenhum estudo, nem nenhuma vantagem da transformação de 46 ambulâncias CIV em viaturas ligeiras. Pelo contrário, o que se apresenta é uma desvantagem, uma incapacidade de transportar doentes. Só de uma vez é retirada a capacidade de transportar doentes de 100 viaturas. Não há como convencer a opinião pública de que com menos 100 ambulâncias o INEM vai prestar um serviço melhor. Os portugueses já o sabem, aparentemente o Governo é que não. E, portanto, esta greve de 2 dias que foi decidida hoje, nesta reunião de quinta-feira, como disse, é uma greve que não pretende aumentos salariais, pretende mesmo chamar a atenção para o perigo que quem tem que recorrer, infelizmente, a um serviço de emergência médica corre se estas medidas forem para a frente? É isto? Resumido? Nem mais, disse de forma absolutamente assertiva. Compete agora ao Governo decidir se quer dar respaldo às nossas preocupações com a saúde dos portugueses ou se, por outro lado, vai ignorar os nossos alertas e vai continuar a dar margem ao Sr. Presidente do INEM para continuar a implementar medidas que traduzem em maus resultados para as vidas dos portugueses. E se, por algum acaso, estas medidas seguirem em frente, o que é que estima que possa acontecer? Nós não temos dúvidas que os tempos de espera para o envio de ambulâncias vão agravar-se, ainda mais do que já se verificam neste momento, que vários cidadãos vão sentir na pele o atraso do sistema integrado de emergência médica e que muitas vidas se podem perder caso estas medidas avancem.